Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica Cristã da Congregação Cajueiro, aqui em São José da Coroa Grande. Campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha, coordenador da Escola Bíblica Cristã, presbítero Ananias. Gente, antes de iniciar o resumo que iremos passar dessa lição, pedimos a você que se inscreva em nosso canal. É o jeito de você dizer obrigado, de nos incentivar a trazer conteúdos como este. O nosso canal Teologando Esperança tem esse quadro que todas as semanas irá trazer um resumo das nossas lições bíblicas cristãs. Também temos uma orientação a todos os professores. Sejam bastante didáticos. Nossas lições têm muitos conteúdos históricos e teológicos. E estamos numa escola. Escola é didática, escola é aprendizado, é ensinamento. Então, nossos exemplos pessoais têm que ser mínimos dos mínimos. Temos que trazer um conteúdo que a lição quer nos passar. E lhe oriento você sempre observar os 3 objetivos de cada lição. Exemplo, agora nós vamos trazer um resumo sobre a lição 9 do terceiro trimestre com o tema O Reinado de Joás. E essa lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo é apontar o livramento de Joás das mãos de Atália. Segundo, assinalar a restauração do templo. Terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Vamos ler a introdução. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, mas vamos ler a introdução dessa revista, dessa lição. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, Joás, ele não tinha uma fé consistente. Quando Joiada veio a falecer, ele começou a tomar conselhos maus. Muito cuidado com os conselhos maus. E cuidado com as amizades, porque toda amizade fortalece a sua força ou fortalece a sua fraqueza. Quem você tem escutado? Com quem você tem andado? Quais tipos de orientações você tem recebido? Muito cuidado, porque toda a sua vida pode ser baseada com quem você anda. Tenha muito cuidado com isso. Como cristão, devemos ter exemplos de pessoas que sejam bons cristãos. Que existem os maus que não têm exemplo, mas existem pessoas que são exemplos para a nossa vida. O livramento de Joás, que é o primeiro tópico. Atália, a mãe de Jorão, quando Jorão veio a falecer, ela usurpou o trono e eliminou toda a família real. Pensava ela ter eliminado toda a família real. Ela manda matar todos os da família reais e usurpa o trono, pensando ela que não haveria ou não havia mais ninguém da família real. Porém, há uma promessa no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, que uma lâmpada estaria sempre acesa em Jerusalém. Deus sempre terá um elemento surpresa para que haja sempre uma lâmpada dele na terra para trazer paz, para trazer sua palavra, para trazer para nós uma vida de santidade a Deus. Pois isso aconteceu com Joás. Enquanto Atália pensou que tinha matado todos, Joás estava sendo preservado, estava sendo treinado por Deus através do sacerdote Joiada, que ensinava todas as suas leis. Deus ensinou as suas leis a Joás através do sacerdote Joiada. Então Deus estava em secreto preparando
Joás. E a estratégia que Joiada usa para colocar de volta a família real no trono, que Joás era da família real, e Joás, no início, em que escutou os conselhos desse sacerdote, fez proezas no templo. Vamos ver o que Joás fez. Primeiro, ele eliminou os Baalins, tirou a idolatria, renovou a aliança do culto. Você tem renovado a aliança do culto a Deus? O culto tem que ser renovado cada vez que vamos adorar a Deus. E reparou o templo. E agora ele vem e repara o templo. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. Por isso que ele estava em condições precárias. Logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção da obra ou do templo. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam a oferta. Vamos conferir? 2 Reis, capítulo 12, versículo 15, que diz: Também não pediam contas aos homens em cuja mãos entregava aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então, a fidelidade dos sacerdotes eram tantas que o povo que ofertava não pedia conta, não queria recibo, porque a fidelidade dos sacerdotes em administrar as arrecadações, as ofertas para a construção do templo, era tão fiel nessa tesouraria que o povo dizia: nem precisa me dar recibo, nem precisa me dar conta. Então é muito importante que quem trabalha com a tesouraria, quem trabalha para investir no reino de Deus, sejam pessoas fiéis, idôneas. A terceira característica, porque a gente já falou do templo, é caracterizar a idolatria, né? Em que agora Joás começa a declinar no seu reinado. Enquanto ele escutava o sacerdote Joiada, que aconselhava muito ele, que foi treinado por Deus os ensinamentos da lei mosaica, agora, depois de Joiada, sacerdote, falecer, ele começa a ouvir conselhos. E esses conselhos começaram a trazer ruínas no seu reinado. A conspiração contra Joás, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções. Porque quando você tem certeza do que é, você não entra em conflito com a sua fé. Ele não havia aquela certeza. Ele ficou em cima do muro. Ele tinha aprendido os conselhos de Deus através do sacerdote Joiada, mas ele estava no muro. Então, se ele tivesse convicção do que é perante Deus ou de que era, ele não entrava em conflito com a sua fé. E quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos. Está escrito no livro de 2 Crônicas 24:18, 24:18, que nos diz: E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram as imagens de bosque e aos ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Deus nunca aceitou a idolatria. Deus nunca dividiu e nunca dividirá
a sua glória com ninguém. Você é propriedade exclusiva, fonte selada, manancial fechado só para o Criador. Então, meus irmãos, tenham cuidado e continue do jeito que você começou. Vá até o fim. Vá até o fim, porque lá no fim é onde cantaremos o hino da vitória. Às vezes, o nosso caminho espiritual no começo é bom, é espiritual, como foi o caminho de Joás. Mas quando chega no meio da caminhada, algumas coisas dificultam para que a gente prossiga fiel ao Senhor. Você lembra de Davi? Foi fiel. No meio da caminhada, ele pecou contra o Senhor. Mas graças a Deus, houve tempo para restaurar. Você lembra de Sansão? Começou bem, arrancando os portões da cidade dos filisteus. No meio da caminhada, ele fraquejou. Mas ele fez uma última oração, porque Sansão nasceu com um objetivo de matar todos os filisteus. Mesmo que Deus deu a última oportunidade, porque a força dele só voltou porque Deus ouviu a oração dele. E Sansão ora: Senhor, só desta vez, me dá força e me dá essa força para que eu mate os filisteus de uma vez por todas. Então Deus dá a força a ele, e ele cumpre o propósito, e a Bíblia diz que foram mais os que morreram na morte de Sansão do que lá quando ele matou com a queixada de jumento. Matou 1000, e outras vezes que ele matou, na morte dele ele matou mais gente. Então, meus amados irmãos, continue firme. Não importa se no meio da sua caminhada você fraquejou. Você começou bem? Volte ao início de tudo. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. 3 passos para a sua vida espiritual ser restaurada: lembrar de onde caiu, arrepender e praticar as primeiras obras. Então, caros irmãos, caros professores, dedique-se a ler, dedique-se a pesquisar e foque muito, sejam bastante didáticos, porque a lição tem muitos conteúdos históricos que seus alunos devem aprender, e eles devem aprender através de você. Assim como o sacerdote Joiada ensinou a lei de Deus para Joás, você, professor, é um sacerdote de Deus que vai trazer a lei de Deus para seus alunos. E lembre-se, quem não assenta para aprender, nunca se levantará para ensinar. Deus abençoe a todos. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica Rede Esperança.